Eu larguei 2 faculdades, eu não me orgulho muito disso. É simplesmente fato de que eu teria mais conhecimento se eu tivesse terminado, mesmo que esse conhecimento não fosse útil para mim hoje em dia. Mas por conta desse fato, eu me cobro muito no quesito estar sempre estudando e atualizado. Eu já fiz inúmeros cursos de edição e eu nunca tive medo de gastar dinheiro nem o meu tempo fazendo eles, porque eu sabia que de alguma forma eu teria um retorno sobre isso. Então eu já comprei vários e sempre devorava eles, fazia o máximo da teoria e da prática. Mas cursos de edição não ensinam sobre ser um criador de conteúdo, que é o meu próximo passo aí para 2026. Mas pesquisando um pouco eu descobri que na verdade no Brasil existem alguns cursos de criação de conteúdo bem interessantes, dos quais eu comprei 3 dos mais famosos e mais relevantes. Eu tô aqui para contar como tem sido a experiência e como eu tô estudando para me tornar um criador de conteúdo. Porque não são só os cursos que eu comprei que importam, e na verdade talvez eles sejam a coisa que menos importa. Vocês podem ver que eu ainda tô aprendendo, né? Porque nem liguei a luz ali. Melhor. Eu vou começar entregando ouro e já baixando um pouco a vibe, porque o que eu considero que seja o principal fator de aprendizado nessa jornada de criar, se tornar um criador de conteúdo, é uma coisa que provavelmente você não tem acesso. É o fato de que eu trabalho com criadores de conteúdo muito bem-sucedidos e muito talentosos. Eu sou editor de vídeo, também trabalho com roteiro, com estratégia de redes sociais, mas a função principal é edição de vídeo, audiovisual geral. E o meu trabalho principal é na equipe do Felca, eu sou editor do Felca. Então aí vocês já podem ter uma noção do que eu tô falando. Todos esses cursos que eu comprei, que eu fiz e que eu devorei, assim, não chegam nem perto de uma call de 2 horas com um criador de conteúdo do calibre do Felca. As ideias, né, os insights que você tem depois de receber um feedback de um vídeo editado que você fez pro Bruno Playhard, como eu já fiz, por exemplo, também é loucura, assim, é coisa de abrir a mente. Ou então presenciar as reuniões semanais de um canal totalmente estruturado, de uma máquina que já está rodando, como foi o caso de quando eu participei de um projeto do Edson Castro. Mas eu também não quero que você desanime só porque você não tem acesso a essas pessoas, ou é esse tipo de pessoa, que você não tente ir atrás. É óbvio que para mim acaba sendo um pouco mais fácil, mais direto, porque eu não só chego pedindo por esses conhecimentos e por esse tipo de interação, como muitas vezes eles que me procuram, porque eu vou oferecer um serviço para eles. Haverá uma troca sincera ali, né? Não confundir com trocação sincera. Nunca cheguei a esse ponto com algum cliente. Outra coisa muito importante que eu percebi ao decidir que eu quero também me tornar criador de conteúdo, eu não vou desistir da edição de vídeo, não vou parar de ser editor de vídeo. Essa é outra paixão forte minha, inclusive me contrata. Foi a absorção de referências externas e você conseguir olhar para as coisas que você assiste, as coisas que você absorve, como de fato alguém que está querendo aprender com aquilo. Vou dar um exemplo de hoje. O meu filme favorito é História de um Casamento. E eu fui descobrir só hoje que o mesmo diretor de História de um Casamento soltou um filme ano passado, na Netflix. Um filme com o George Clooney e o Adam Sandler, 2 atores que eu adoro, assim, eu não tinha visto o filme ainda. E por que eu disse isso? Eu gosto do filme História de um Casamento, não só pela história em si dele, mas também pela forma com que a direção de arte montam todas aquelas cenas como se elas estivessem passando dentro da cabeça dos personagens. A câmera quase que denuncia o sentimento que eles estão tentando esconder o tempo todo. É muito assim, é obra de arte esse filme. E como é que eu, uma pessoa que sempre observa esse tipo de coisa em filmes, e que tem esse filme como seu favorito, não fui atrás de ver o filme mais recente do diretor desse filme? É uma coisa que eu tenho me cobrado ultimamente. De ir atrás de boas referências e de sempre tentar tirar alguma ideia, alguma coisa que eu possa transformar em criação de conteúdo, que eu possa transformar nos meus nichos de criação de conteúdo. Outra coisa que eu adoro é filosofia. Eu tô com esse livro aqui, que é o livro do Clóvis, né? Clóvis de Barros Filho explica a Ilíada e a Odisseia. Eu sempre gostei muito dessas 2 histórias, mas já faz bastante tempo que eu li a Odisseia e a Ilíada eu só tinha visto pedaços. Então, eu tô pegando referências e com certeza isso aqui vai se transformar em algum tipo de vídeo ou de ideia no futuro. Uma coisa que eu já tirei forte desse livro foi a forma de escrita do Clóvis. É muito fácil de ler esse livro. Ele é uma explicação sobre um compilado de poemas do Homero, que é um poeta da antiguidade. Então, assim, não é fácil ler a Odisseia e a Ilíada hoje em dia, ainda mais dependendo da tradução. Agora, ler esse livro é extremamente fácil. E essa é a principal lição que o Clóvis sempre passa. Ele fala explicitamente isso, que ele não o Clóvis é um professor, mas ele gosta de ser intitulado como um explicador, mais do que um filósofo, por exemplo. Ele é um explicador. E essa é uma característica que o meu melhor amigo sempre pontua em mim. Ele sempre fala que eu sou um bom explicador, sobretudo das coisas que me interessam. Sempre que eu me aprofundo num assunto, eu consigo descrevê-lo de forma interessante. Espero que isso esteja sendo
evidenciado nesse vídeo. Mas partindo então para o ponto que eu acho que é o principal, que é o que maior gera curiosidade, que são os cursos, né? Quais são os cursos que eu comprei e que eu vi aí nos últimos tempos? Vocês devem conhecer, se não conhecem, o Luigi Matos. O Luigi é um criador de conteúdo que faz vídeo de react, humor mais voltado ali para o seu espectro político da esquerda. Ele já trabalhou no Não Salvo, né, com o Cid Cidoso, um dos maiores criadores de conteúdo da história do Brasil. O cara vem da época dos blogs, podcast, foi para vídeo, acho que ele quebrou um canal, não conseguiu fazer. Aí foi pra live, aí deu certo, criou o canal de cortes e faz muito sucesso. Ele é uma daquelas pessoas que eu gosto, assim, que tem uma comunidade que não é enorme, não é nível MrBeast, não é esse tipo de criador de conteúdo, mas que ele tem uma comunidade muito fiel e que compra não só os produtos, mas as ideias dele. E é esse tipo de coisa que eu quero produzir, por exemplo. Por isso, me interessei já há bastante tempo, desde a primeira vez que eu vi sobre o Formando Creators, que é a formação de criadores de conteúdo dele. Eu achei muito interessante essa ideia de haver uma formação para criadores de conteúdo. Mas da primeira vez que eu comprei, na época era tipo assim, menos de R$30 por mês. Eu fiz assinatura só de um mês para matar minha curiosidade. Na época eu estava bem concentrado no YouTube e eu não via muito valor em aprender sobre outras redes sociais. Erro todo meu. Isso já faz aí uns 2 anos desde que isso aconteceu. E eu vi lá na plataforma que havia muitas aulas sobre Instagram e acabou que eu não me interessei. Anos depois, quando eu fui trabalhar com o Edson Castro, curiosamente, por algum motivo me veio na ideia de perguntar para ele o que ele achava do Formando Creators. E acabou que essa ideia passou, não falei com ele sobre isso. E aí, eu vi no Instagram um anúncio do outro curso do Luigi, um curso novo chamado Play que Paga, que é focado no YouTube e que agora estava com uma aula do Edson. Ou seja, a pergunta estava respondida. Provavelmente ele ia falar bem, né? Porque aceitou participar. Então eu comprei esse curso, o Play que Paga, focado no YouTube, e agora meu relato sobre ele. Eu achei um curso muito prático, muito realista, e sobretudo, se você já tem um canal que tá andando, mas que precisa de correções e precisa daqueles ajustes de rota para dar certo, o Play que Paga é provavelmente o melhor curso para você arrumar o rumo do teu canal para prosperar de fato nele. O Luigi coloca exercícios para você fazer, e tem que fazer os exercícios, senão o curso não serve de nada, que vão te fazer ter percepções ao ponto em que você basicamente sozinho vai conseguir direcionar o canal pro ponto certo. Mas assim, tem que fazer com foco. Porque a minha única crítica a esse curso não é sobre o conteúdo. Eu acho que o que ele se dispõe a fazer aqui é Play que Paga, ou seja, você vai aprender a criar conteúdo que vai gerar venda, comunidade, a virar um criador de conteúdo do YouTube. A minha única crítica é a didática do Luigi, que eu acho que não é assim tão refinada. Se você tem ali um TDAH, um negócio assim, provavelmente não vai ser tão fácil. Por quê? Como eu disse, ele dá exercícios, mas não é uma coisa como ele disponibiliza um PDF para que você responda questões, ou então assim um template de Notion, alguma coisa assim para que você possa preencher. Eu vou dar um exemplo. Um dos exercícios é você ver os canais que você mais assiste, separar as thumbnails e ver os padrões dela. Seria melhor, por exemplo, no meu caso, se tivesse algum tipo de template de Notion, onde você coloca ali, tem 5 sessões de 5 canais, você coloca ali as 10 thumbnails de cada canal e depois tem um mural assim de todas elas para você conseguir tirar um padrão. Essa é uma ideia que seria boa para clarear melhor assim a didática do Luigi. É 100% baseado na fala. Você precisa prestar atenção no que ele está falando. Óbvio, tem ali também tem os slides, né, que ele faz, mas o ouro tá na fala. Você precisa entender o que o Luigi está falando, escutar com atenção para absorver. Só um adendo aqui, todos os cursos que eu faço, eu sempre fiz a vida, eu sempre fui anotando as coisas, tá? Porque eu tenho problema de memória, que estudo muito fácil, então eu sempre vou anotando. Quando eu terminei o Play que Paga, que é um curso um pouco mais curto, me deu bastante curiosidade de ver essa tal formação contínua do Luigi, né, o Formando Creators. Então eu fui lá ver, assinei o Formando Creators, assinei o anual para eu conseguir ter tempo de ver todas as aulas e ver tudo que ele lançar esse ano ainda, né? Porque é uma formação contínua, ele vai lançando a cada 15 dias, cada mês, não lembro. Mas ele lança bastante coisa. E no Formando Creators, eu ainda vejo esse mesmo problema da didática, que ela é boa, tá? Não confunda. A didática do Luigi é boa. É nível um professor de escola, assim. Só que sem o auxílio dos materiais. Eu acho que se o Luigi tivesse desenvolvido ou então venha a desenvolver materiais para o curso dele, para acompanhar as aulas, eu acho que aí sim a didática do curso em si vai estar perfeita, né? Sendo que a do Luigi seria assim, digamos, um ponto abaixo, mas aí esses materiais complementares seriam um ponto acima e ficariam 10. Lá você aprende a se tornar um criador. Tem aula sobre criatividade, tem aula sobre roteiro. Todas essas pequenezas, essas especificidades, como por exemplo, como postar, como usar os stories, como usar o feed, como usar o Reels, o que você escreve na legenda, como fazer o SEO de um vídeo no YouTube, qual que é o melhor horário. Tudo isso ele responde lá. Algumas perguntas, como a do melhor horário, ele responde de forma que eu acho curiosa, que ele fala, isso era pra ser óbvio, né? Você precisa pensar na rotina das pessoas. Se você quer que as pessoas vejam o seu vídeo na primeira hora, tenha bastante view, então posta num horário decente, às 18 horas, às 19 horas, ou então
Se é um conteúdo que você acha que vai ter uma adesão maior de manhã, posta às 7 da manhã, porque o público vai vendo durante a manhã. Então, assim, talvez a melhor coisa de todos os cursos do Luigi, tanto o Play que paga quanto o Formando Creators, é que ele não tá só te entregando uma fórmula, ele não tá só te entregando uma forma, melhor dizendo. Ele tá te ensinando a criar o teu método de criação de conteúdo. Ele tá te formando como um criador, né? Como já diz o nome do curso. Os cursos do Luigi, no geral, são bem bons. Eu não me arrependo de ter comprado. Eu, inclusive, indico, especialmente se você vem de uma base mais leiga. Eu sou bem criterioso quanto a cursos que eu compro, porque eu já venho de uma base bem abastecida, né? Como eu expliquei antes, eu trabalho com edição de vídeo, com grandes criadores de conteúdo. Eu tento ser um comunicador decente, né? Tenho histórico familiar, o meu pai era da rádio. Então eu sempre tive exemplos assim e tento melhorar sempre, entregar sempre alguma coisa decente no quesito comunicação. Agora, passando para a grande surpresa que eu tive, assim, buscando aprendizados sobre criação de conteúdo, que foi o curso do Aprofundo. Não sei se vocês conhecem o Lucas Richard. Lucas Richard, se não me engano, que é o senhor Aprofundo, né, do canal Aprofundo. Eu assisto o canal Aprofundo desde o primeiro vídeo, foi assim, totalmente sem querer. Acabei encontrando o primeiro vídeo poucas horas depois do lançamento, que é aquele vídeo do Rafinha Bastos, do Saturday Night Live, e acompanho o canal, então, desde o começo mesmo. E desde que ele anunciou que teria uma escola de criação de conteúdo, eu fiquei muito interessado, porque ele realmente é uma pessoa que tem um refino na arte de ser um criador de conteúdo muito grande. Para mim, ele é um grande exemplo do que fazer quando criar conteúdo. Curiosamente, eu já mandei mensagem pro Lucas, ele já me respondeu, inclusive, pra gente trabalhar junto. Ele falou que eventualmente pode acontecer, porque ele gostou muito do meu portfólio, mas ainda mais, né, por ter essa pessoalidade, eu ter trocado uma ideia com ele, me deu muita vontade, cara, de comprar esse curso. E acabou que o curso lançou, acho que faz 1 mês, 2 meses que o curso lançou, acho que 1 mês. E falando já sobre preços, tá? O curso do Lucas foi mais caro que os dois do Luigi juntos, assim. O curso do Lucas é um produto bem premium, não que o do Luigi não seja, mas até em estrutura, assim. O curso do Lucas, ele é um conteúdo em si, né? Não é só ensinando a criar conteúdo. O Luigi ele abre a câmera lá, fala GG, né? O Lucas não. O Lucas, ele fez toda uma estrutura bonitinha lá e criou um curso com começo, meio e fim. Eu tô em mais ou menos 30% do curso, é porque é amanhã que fazem 7 dias que eu comprei e provavelmente a próxima aula tá bloqueada, provavelmente por causa dos 7 dias de devolução, né? Essa é uma prática muito comum. Eu acho justo, 30% do curso é o suficiente para eu saber se eu quero comprar ou pedir o reembolso de qualquer forma. Mas então, o que eu tenho achado até aqui? Primeiro, você que não sabe sobre o que criar conteúdo, nem pensa em pegar os cursos do Luigi. É perda de tempo e de dinheiro, porque o Luigi vai pegar na tua mão e falar assim, ó, você sabe o que você quer? Eu vou te ensinar como fazer. Agora, o curso do Aprofundo, o que mais me surpreendeu foram ali, acho que 2 ou 3 primeiros módulos, em que ele pega na tua mão e fala, ó, nós vamos juntos descobrir do que você gosta. Isso é incrível. Em uma das aulas tem um questionário, em que ele faz perguntas assim desde... Eu acho que tem alguma coisa como, qual era a brincadeira que te marcou na infância? Uma que eu pensei muito para responder foi, qual é o conteúdo que te marcou na adolescência? E aí você vai se questionando sobre essas coisas e você vai descobrindo algumas coisas sobre você mesmo. Algumas coisas que talvez você achasse que não fosse tão importante porque só passaram e já faz tempo. Você volta e pensa, não, eu penso nisso até hoje, é importante até hoje para minha personalidade, e essa é a personalidade que eu tenho que imprimir nos vídeos. Eu já passei também pelo módulo inteiro de roteiro longo. Cara, é muito aprofundado, né? Quem diria? O nome do curso é Aprofundo Creators. Mas é muito aprofundado, assim. Ele dá exemplos práticos, ele pega o próprio case do sucesso, o canal dele, e destrincha os roteiros dele, desde como desenvolver a ideia que você teve num roteiro, passando pelo clássico da introdução, desenvolvimento, finalização. Ele, inclusive, introduz mais um passo no meio ali, que eu não vou ficar dando tanto spoiler assim, porque eu acho meio sacanagem, né? Eu spoiler o curso do cara. Mas ele passa até pra formatação, assim, do documento mesmo, né? E o que eu reclamei dos cursos do Luigi, que não tem material de apoio, no Lucas não tem, assim. Essa reclamação não existe. O Aprofundo Creators é um curso que tem bastante material de apoio. Como eu disse, aquele questionário que foi ótimo. Como eu tô estudando bastante criação de conteúdo atualmente, eu tenho mudado bastante direção, assim, né? Sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu tenho um insight novo, né? Eu tenho uma realização nova e eu penso, ok, esse caminho que eu tava vendo não era tão certo assim. E, cara, aquele questionário, que é basicamente pergunta sobre mim, me fez assim, ok. Não, eu sempre soube o que eu quero fazer de conteúdo. E eu tô muito ansioso pra continuar vendo esse curso. Eu acho que eu tô com menos de 30% do curso. Mas ele travou porque não fez 7 dias ainda. Pra quem tá se perguntando, quando eu clico na próxima aula, aparece esta aula ficará disponível em 1 dia. Porque amanhã é o 8º dia desde a compra. A maioria do pessoal provavelmente não vai nem chegar a ver essa tela. Não imagino que a maioria chegue até essa parte do curso em menos de 7 dias, como eu cheguei. Mas resumindo, eu tô decidido
a esse ano fazer acontecer. Eu tenho 2 projetos principais. Esse aqui, que é Talking Head, falando normal, sem roteiro, vlogzão padrão, o que o YouTube ama, o público do YouTube adora isso. E o outro que é o Cyberloiro, de fato, o canal que é o meu nome aí na internet, que é onde eu faço análise sobre coisas, né? Eu venho de um background onde eu comecei trabalhando num canal de análise de filmes. E os meus 2 vídeos com mais views são sobre um anime e sobre um jogo. E como eu já disse antes, eu acho também que eu tenho essa boa capacidade de falar bem sobre as coisas que eu gosto. E o que eu mais acho incrível que é quando eu falo sobre algo que eu gosto com alguém e eu inspiro aquela pessoa a talvez conhecer aquele conteúdo, talvez partilhar desse mesmo amor por alguma arte, por alguma obra como eu tenho. Porque eu tenho muito essa pegada em mim de achar que uma vida sem arte, sem criação, é uma vida desgostosa, cinza, sem graça. Como já dizia lá o menino Chamalé, o que é a terra sem arte? Só uma pedra. Apesar de eu não gostar muito do menino Chamalé, não. Mas é isso, esse foi o meu relato sincero sobre meus estudos para me tornar um criador de conteúdo ainda em 2026. Espero que tenham gostado. Eu também trabalho como editor de vídeo. Quiser me contratar aí, tem e-mail de contato aqui embaixo. Se você gostou, se inscreve, tamo junto, comenta aí os seus relatos, se você já viu algum desses cursos antes, se você ficou com vontade de comprar, se eu te ajudei aqui a fazer a decisão. E tamo junto, até a próxima vez.